Qual foi a última vez que você mentiu? Infelizmente, a mentira tem se tornado um hábito de muitas pessoas e de mentir e mentir os problemas, ao invés de melhorar, pior. Quero te incentivar a abandonar hoje a mentira e viver a plenitude daquilo que Deus tem. Afinal de contas, a mentira ela te leva sempre à destruição e perdição, enquanto falar a verdade te leva ao melhor de Deus. Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia. Hoje é quarta-feira, o dia que o Senhor fez para abençoar a nossa vida, para nos prosperar, nos promover. Deixa eu pegar aqui, não é a minha Bíblia, para a gente crescer e avançar. Bom dia, Dona Tereza, bom dia, Érica, bom dia a todo mundo aí, bom dia, Doris, que alegria ter vocês aqui. Já vamos manifestar aqui generosidade pro pessoal, né? Bom dia, Beth, bom dia, prontos para receber da palavra? Quem está pronto aí, já vamos clicar nessa setinha aqui e mandar para o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas recebam da palavra. Lembra, não é que é tudo intencional. Se a gente ficar dormindo, não é ficar assistindo coisa nada a ver, a gente não vai receber da palavra. Mas se a gente, de fato, intencionalmente, todos os dias pela manhã, receber a palavra, você vai ser alimentado por um bom alimento, você vai ser fortalecido. Amém? A Bíblia mesmo, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, aquilo que você se alimenta, não é aquilo que você é. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é isso que Mateus 12:34 diz? Então a gente precisa se alimentar todos os dias da palavra para a gente viver bem. Então vamos mandar aqui já para todo mundo, ó. Ajuda aí a divulgar, assim que você mandar para todo mundo, já escreve aí generosidade. Vamos enviar aqui, ó. Boa. Bom dia, Fátima, Lala, Ju, Carmen. Bom dia aí todo mundo que está chegando. E bora lá, porque o tema da live de hoje nós vamos falar sobre meu cabelo todo lindo aqui, bagunçado de manhã, não é assim que a gente acorda. Quem quer café aí? Quem quer, ó? Acabei de passar um café aqui. Acabei. Nós vamos falar sobre mentira, não é? Algo que para muitas pessoas hoje não é ficou comum, mas já escreve aí para mim, já escreve assim, ó, mentira não faz parte da minha vida. Vou tomar um café aqui. Glória a Deus. E eu queria desde já, não é, ler com você Efésios capítulo de número 4, deixa eu abrir aqui. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 25. E ele vai dizer assim, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, e tenha como acudir aquele que é necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for edificar, conforme a necessidade, e transmita graça àqueles que ouvem. Então o que a gente começa a entender aqui? Não é? Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, nós lemos até o verso 29, Paulo está nos exortando acerca de uma mudança de vida. Não é? Paulo está dizendo assim, ó, se você fazia algo antes de aceitar Jesus, é muito importante que hoje a sua vida ela não tenha mais essas atitudes e essas características. Agora você precisa cuidar daquilo que sai da sua boca. E ele diz, ó, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não mente mais. Por que eu estou querendo chamar a sua atenção para essas duas coisas? Porque eu sei que a maioria da gente aqui não rouba, pelo menos espera-se que você não seja um ladrão de banco, algo desse tipo, né? Se for, se converta aí, não é? E pague as suas coisas com a justiça dos homens, peça perdão, né? Para com as leis e a justiça divina e bora, né? Avançar para não fazer mais. Então muitas pessoas, elas ficam assim, não, eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso, não é, fazer os famosos pecados cabeludos. Mas, mentir, pastor, quem é que não conta uma mentirinha de vez em quando? Pastor, mas ó,
essa mentira é por uma boa causa, eu estou mentindo para consertar um problema. Irmão, quantas vezes eu já ouvi esse tipo de coisa, né? E eu falo para você que mentir é muito tentador muitas vezes. Por quê? Porque você tem um problema, um exemplo. O testemunho de Jeová tocou na sua casa. Chegou lá e aí bé, ou então foi lá, bateu palma. E aí você fica quietinho lá, e aí a pessoa, tem gente em casa, né? Aí você, shh, né? Fica aqui. Ou então alguém liga pra você, fulano de tal tá aí. Aí, não, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Aí por quê? Muitas vezes porque você não quer conversar com uma determinada pessoa, porque você não quer gastar aquele tempo com a pessoa, né? Por N motivos. Aí você fica tentado a fazer o quê? Não, vou mentir, vou fingir que não tô aqui, vou falar que eu não tô aqui, sabe? Mas a gente não pode, como cristãos, ir por esses caminhos, né? Como cristão, a gente sempre zela pela verdade, a gente fala a verdade, a gente anda na verdade. Por quê? Porque isso, não é? Essas são características da nossa nova realidade. Porque eu nasci de novo, hoje eu ando, né, com características semelhantes ao meu Pai, semelhantes ao meu Salvador. Por mais difícil, habituado ou viciado que uma pessoa, não é, tenha vivido na mentira, por mais difícil que abandonar seja, ela precisa fazer, porque aqui Paulo mesmo diz, ó, aquele que mentia não mente mais. Gente, a nossa palavra como cristão tem muito poder, mas não é só poder como muitas pessoas às vezes falam e usam, no poder de manifestar milagres e tudo mais, né? A nossa palavra, ela deve ser poderosa quanto a fazer aquilo que nós falamos que nós vamos fazer. Isaías 55, ele diz que nenhuma palavra sai da boca de Deus sem antes cumprir o fim pela qual ela foi lançada. O que Deus fala, Deus faz. Não é? Números 23 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria algo que não cumpriria? Então, nós como cristãos precisamos criar o hábito de falar sempre a verdade. Então, fala comigo aí, no seu lugar aí, fala assim, ó, eu falo a verdade. Então fala aí, ó, eu só falo verdade. Fala pra você, bate no peito e fala assim, ó, eu escolho ficar com a verdade. Mas você fala assim, pastor, mas nem uma mentirinha? Não, nem uma mentirinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas coisas não são características do nosso pai, mas são características de um outro pai. Aí eu quero ler com você João, capítulo de número 8. João 8,44. João 8,44. Ele diz assim, ó: vocês são do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer os seus desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, olha que coisa doida, né? Jesus, ele tá falando assim, ó, quem mente é filho do diabo. Ele diz, o diabo nunca falou a verdade, ele sempre mentiu, porque isso faz parte da essência, isso faz parte da natureza. Ó, olha que coisa forte isso. Então, porque você é filho de Deus, mentira não pode fazer parte da sua vida. Por quê? Porque hoje você é uma nova criatura. Você anda, né, nessa terra como imagem e semelhança de Deus. Você representa Deus. Você anda, né, como se fosse Jesus. Por que isso é importante? Porque o ímpio, não é? Ele pode ouvir a sua pregação, mas mais do que isso, ele pode ver a sua vida. E quando o ímpio ele olha para um cristão que mente, toda a pregação desse cristão já não tem mais muita validade. Então imagine que uma pessoa chega lá, né, e ela é um mal pagador, é um mentiroso, e aí ela trabalha, não é, na igreja, seja na diaconia, ali na recepção, seja lá no louvor, ou fazendo alguma coisa pública. A hora que uma pessoa chega e conhece essa pessoa como um mentiroso, uma mentirosa, ele não vai querer ficar nessa igreja nunca. Porque ele vai falar assim, nossa, tô chegando aqui nessa igreja, não é, esse cara tá recebendo os outros na porta, tá dando aula para as crianças, tá tocando, tá pregando, mas ele é um baita do mentiroso. Ele fala que vai pagar e não paga. Ele fala que vai chegar em um determinado horário e não chega.
tudo que ele diz não pode ser confiável, né? Tudo que ele fala sempre tem uma distorçãozinha. Essa pessoa ela vai se frustrar, essa pessoa não vai ficar dentro da igreja. Por quê? Porque a mentira que existe na vida do irmão é que ela chegou e viu lá pregando, ensinando, recepcionando, afasta as pessoas de Jesus, ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, né? Então Jesus fala assim, ó, ei, o diabo é o pai da mentira. E porque vocês mentem, vocês não têm Deus como pai. E eu sei que isso é um pouco difícil de entender. Não é porque a gente fala assim, pastor, então se eu minto eu não sou filho de Deus? Sabe, poderia ser fácil assim. Mas Deus é tão bom que ele faz o quê? Primeiro ele te dá a carta de crédito para depois você, de fato, mostrar essa mudança. Como assim? No dia em que você aceitou Jesus, você virou filho de Deus sem mudar nada. Mas ele espera que você venha mudar. Não sei se você entende isso. Você não se torna filho de Deus porque você parou de mentir. Mas Deus te torna filho dele na esperança que você pare. Você conseguiu entender? É por isso que muitos cristãos, não é, mesmo nascidos de novo, mesmo, né, tendo aceitado Jesus, ainda continuam a mentir. Por quê? Porque o processo de transformação, ele acontece do lado de dentro e Deus espera que ele seja algo tão significativo para a gente, tão precioso, que nós venhamos nos esforçar para mudar as coisas do lado de fora. E uma dessas coisas que Deus espera que nós venhamos mudar é aquilo que sai da nossa boca, nunca mais mentindo. Eu sei que quando a gente é criança, né, essa semana a Anne aprendeu a mentir. Ela nunca tinha mentido de uma forma muito descarada, assim, sabe? E ela começou, exemplo, eu falo não, aí ela chega pra Kelly, né, que ele fala, o que o papai falou? Ela fala, papai falou sim, né? Ela não consegue falar o S, ela fala ixi. Ela fala, o que o papai falou? O papai deixou? Aí ela, ixi. Aí a Kelly fala, Anne, você tá falando mentiras? Aí ela para, né? Aí ela não fala nada, fica quieta, né? Aí eu lembrei que ela assistiu um desenho, né, do Little Joe, do Little Angel lá, e aí tem a musiquinha que eles falam, né? Tell liar. Ele fala assim, are you liar? Tipo assim, perguntando, você tá mentindo, né? Aí eles falam, no papá. Né? Eles perguntam, você tá comendo açúcar? Né? Ele fala, no papá. Aí eu falei, nossa, olha aí, ela aprendeu com o Little John a mentir. Aí ela queria um Danone na hora errada, aí a Kelly falou assim, não vai tomar porque você fez feiura, porque tá na hora errada. Aí ela chegou, ela veio, né? E aí ela falou, papai, Danone e tal, não sei o que. Eu falei, mas pode, mamãe deixou? Ixi, mamãe deixou. Eu achando que a mamãe tinha deixado, eu deixei ela comer o Danone. E aí o que acontece? Na hora que a Kelly desceu, não é? E falou, meu, que Danone é esse? Não sei o que, vixe, quase que foi pra roça eu e a Anne. Aí ela, não sei o que, é mentira. Aí a gente teve que conversar, explicar, né? E agora todo dia a gente tá tentando falar, ó, fala a verdade. A gente já falava, mas agora a gente tá falando 2 vezes isso. Por quê? Porque ela aprendeu, né, que com a mentira ela pode enganar e ter o que ela quer. Então olha o que você vê, ela mentiu 2 vezes e ela ganhou o doce 2 vezes. Aí depois eu deixei ela de castigo, né? Eu deixei ela sentada lá, pensando um pouquinho, converso, tiro uma coisa, ela perde alguma coisa, né, para ela entender. Por quê? Porque mentir é tentador, sabe? Mentir muitas vezes, sabe, querido, pode parecer a melhor opção, né? Então você fala assim, dá pra mentir? Dá, você pode mentir quando seu marido chega pra você e fala, e aí, o que você fez? Aí você pode dar aquela migué, parece que você fez algo que não vai ter problema nenhum, mas só parece. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz produz resultado na sua vida. Sabe, não existe, gente, pecado que não tenha resultado. Sabe, mentira é pecado. Quando nós lemos Gálatas 5 falando sobre obras da carne, ali, junto com prostituição, com pornografia, com fornicação, não é, com todos os pecados está o quê? Mentira. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, lá em Apocalipse. Ele mesmo diz isso, fala assim, ó, não vai entrar, não é aqueles que têm a língua mentirosa, aquele que com a boca profere mentira. Então o que eu estou querendo chamar a sua atenção hoje? Como cristão, nós precisamos valorizar mais aquilo que nós estamos falando. E nós não podemos, em hipótese
hipótese alguma mentir. Assuma a responsabilidade. Se você fez algo errado, assuma a responsabilidade. E diga, ó, eu errei. Quando a pessoa perguntar algo para você, você fala, ó, infelizmente não fiz, né? Tipo, e você vai lá. Então você, esqueceu? Fala a verdade. Puxa, esqueci. Né, ontem mesmo eu esqueci de fazer uma coisa e aí a pessoa veio e perguntou pra mim, né? Aí eu peguei rapidinho, né? Foi até tentador. Eu falei, nossa, eu podia falar pra pessoa, não é que eu tô cheio de coisas que eu enrolei, que eu tive um problema aqui de última hora, né? Alguma coisa. Não, a pessoa falou assim, nossa, esqueci que hoje era terça-feira, né? Eu achei que hoje, né, era outro dia, segunda, algo desse tipo, ou quarta, mas eu não imaginei, não lembrei, né, do compromisso. Aí a pessoa, não, tá tudo bem, vamos marcar de novo, tal, não sei o que. Eu falei, puxa, beleza, combinado. Poderia ter mentido? Né? Poderia, mas aí o que acontece? Ia estar enganando a pessoa, ia estar sendo reprovado por Deus. O grande problema da mentira é que quando você mente, você está sendo reprovado pelo seu pai. Quando você mente, você está criando um hábito altamente nocivo para você. Então errou? Fala. Sabe, não tem problema. Ah, pastor, mas é muito difícil. Se eu contar, eu vou ter um problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não contar, você vai ter um problema maior. Ah, pastor, assuma as consequências dos seus atos. Se você de fato errou, conte. Se você errou, fale e peça desculpa. Ah, mas eu vou passar vergonha. Não tivesse errado. O grande problema é que todas as vezes que você erra, deixa eu tomar aqui um café, e você não conta, a sua cabeça acha assim, não, tá tudo bem errar, porque não dá nada. A vergonha é algo que nos ajuda a não errar mais da mesma coisa. Quando você erra e você passa muita vergonha por aquilo que você errou, você na próxima vez, você vai pensar duas vezes, fala assim, nossa meu, foi tão ruim aquela vez, não é passar por aquela vergonha, é passar por aquilo, quer saber? Eu não vou mais mentir, eu não vou errar mais do mesmo jeito. E aí beleza, olha que legal, você tem um estímulo para não fazer mais, não é? Se a gente lê, né, 1 Timóteo, vamos ver um outro texto aqui, ó. 1 Timóteo 4, a Bíblia fala muito sobre isso. E aí dentro dessa apostasia, né, dos últimos tempos, ele fala assim, ó, o Espírito Santo afirma, né, no verso 1, 1 Timóteo 4:1, expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia falam mentiras e têm a sua própria mente cauterizada. Então, olha que coisa doida. Falar mentira vicia. E não apenas isso. Falar mentira, né, pode cauterizar a sua mente, ao ponto de você começar a mentir sem perceber. Não sei se você sabe, mas existe uma doença, não é, que é desenvolvida, que a pessoa ela está mentindo, você sabe que ela está mentindo, mas ela começa a acreditar nas próprias mentiras. Olha que coisa louca. Isso é algo tão louco, né, que pode se tornar até uma doença, mais do que um hábito, mais do que um pecado, mais do que algo que te reprova. Mentir pode acabar com a sua vida e pode chegar num ponto tão grande que uma mentira vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. A hora que você vê, a mentira já levou seu casamento, já levou seu trabalho, já levou seu ministério, já acabou com você. Então, mais uma vez, fala comigo aí. Fala assim, ó, eu não sou mentiroso. E quando a gente fala sobre mentira, como eu disse, às vezes as pessoas acham que só não pode as mentiras grandes. Não, gente, não pode as mentiras pequenas. Ah, a pessoa ligou, tá querendo falar com você? Vai lá e atende o telefone, ou então vira e fala assim, ó, ele está aqui, mas ele não pode te atender agora. Meu, fala a verdade, né? Tipo assim, ó, a pessoa chegou lá e falou algo pra você, né? Tá cobrando, você não tem dinheiro pra pagar, vai lá e fala assim, ó, tô aqui, mas eu não tenho dinheiro para te pagar hoje, eu vou poder te pagar tal dia, eu vou poder te pagar em 2 vezes. Sabe, gente, bata no peito nos problemas ao invés de fugir dos problemas. E aí, eu gosto sempre, quando eu falo sobre mentira, de lembrar uma coisa para você. Sabe, eu não sei, que foi o diabo que criou isso, né? Porque as pessoas falam assim, eu estou omitindo. Omitindo não é mentindo, porque a Bíblia fala, não é sobre mentira. A Bíblia também fala sobre omissos, né? E muitas vezes a pessoa chega, um exemplo, vou falar um exemplo para você entender aqui. Você é um exemplo, um vendedor.
E aí você tá lá, foi vender, né, um produto. E você sabe que o seu produto ele tem coisas boas, mas o seu produto ele tem algo ruim. Um exemplo, o seu produto ele faz isso no cabelo, né? É um equipamento de cabelo, vamos supor. Ah, o seu produto ele ajuda a pentear, ajuda a fazer lá o enroladinho e ajuda a fazer tal. Aí a hora que você vai vender, você vem e fala assim: não, o meu produto faz isso, 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 isso. Só que acontece? Só que o seu produto ele consome 10 vezes mais energia do que todos os outros concorrentes seus. O seu equipamento consome 10 vezes mais e isso vai elevar o custo do salão absurdamente. E você sabe disso. Só que aí a hora que você vai vender, você só fala o quê? Das coisas boas do seu produto. E aí a pessoa fala, puxa, mas é isso? Tem mais alguma coisa, né? E os contras? Não, fica tranquilo que você, ó, isso aí, isso aí. Aí você dá uma migué, sabe? Aí você vai lá e passa por cima. Deixa eu falar pra você, se você sabe, né, que o seu produto consome 10 vezes mais, você vai falar, ó, meu produto é isso, 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 isso. A única coisa dele, que ele consome muito mais energia que os outros. Mas se você colocar numa balança, ele compensa por causa da praticidade. Mas olha que legal, você falou. Aí vai dar a pessoa fazer o juízo. Exercer, não é o juízo de valor dela, se vale a pena custo energético versus, não é, as coisas que esse instrumento vai dar. Mas qual o problema da maioria das pessoas? As pessoas elas falam, não me perguntou, se não me perguntou eu não falo, ou eu só omiti. Eu falei, se você vai vender um carro e você sabe que o motor tá batendo, é sua obrigação como cristão falar, ó, o carro tá bom de lataria, ele tá bom nisso, 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 nisso. A pessoa perguntando ou não, você vai falar, a única coisa que você vai precisar dar uma olhadinha no motor. Ou então o motor do carro tá pleno, só que aí você sabe que tá começando a ficar com uns podres embaixo. Aí você vai falar assim, ó, ele tá muito lindo, ele tem só uns podrezinhos que estão começando a aparecer ali, mas isso aí se você fizer assim, levar no funileiro assado, você vai acertar. Você, a maioria das pessoas não vão fazer isso. Por quê? Porque pode ser que você perca a venda por causa disso. Pode ser que você perca a venda do carro, você perca a venda do produto, mas sabe o que vai acontecer? Você pode perder uma venda, mas você vai ganhar a aprovação de Deus. E Deus, ele pode te fazer ter milhões de vendas. Você pode, querido, muito pelo contrário, ao invés de perder esse cliente, você pode ganhar esse cliente porque você falou a verdade. Então, gente, lembra de uma coisa, que antes de você ser um vendedor, você é filho de Deus. Sabe, e mais você está desejoso em agradar a Deus do que agradar qualquer pessoa ou ter qualquer ganho financeiro. Então para com essa história de omitir não é pecado. Sabe, omitir é pecado sim, omitir é errado sim. Sabe, então se você sabe de algo que está acontecendo, né, com determinada coisa, você vai falar. As pessoas falam, mas não me perguntaram, eu só falo se me perguntaram. Não, é por isso que eu falo para a maioria das pessoas, saiba o menos possível. Deixa eu virar mais aqui por causa da luz. Tente não saber das coisas. Por quê? Porque quando você não sabe das coisas, você não precisa falar. Sabe, essa semana mesmo a pessoa chegou pra mim e ela, cara, você viu, tal, não sei o que, blá blá blá, aquilo que aconteceu. Eu falei, cara, não vi e não quero saber. A pessoa ficou até meio assim. Eu falei, cara, eu não quero porque, né, se eu ouvir o que você está querendo falar, vai dificultar meu relacionamento com a pessoa, eu vou ser tentado a repassar isso pra frente. Então, cara, vamos mudar de assunto. A pessoa ficou meio assim, né, não gostou, não é problema dela, né, tipo, isso é característica agora daqueles que nasceram de novo. Nós não entramos em fofoca, nós não ficamos falando mal das pessoas, nós não ficamos sabendo daquilo que eu não sou parte do problema, nem parte da solução. Quanto menos você souber, melhor. Então, bora lá, vamos recapitular tudo. Nós vimos aqui hoje que nós precisamos abandonar a mentira, porque a mentira não faz parte da vida daqueles que nasceram de novo. E quando eu falo de mentira, eu falo sobre todas as mentiras. Sobre a mentira pequenininha, sobre a mentira grandona, sobre aquela mentira que incomoda, mas aquela mentira que já se tornou normal. Você não mente para os seus filhos, você não mente para o seu cônjuge, você não mente para ninguém. Nós, como cristãos, precisamos criar o hábito de assumir as nossas responsabilidades. Então, se eu errei e uma pessoa chegou para mim e perguntou, eu vou falar, me desculpe, eu errei. Pastor, mas vai criar um big no problema. Não tivesse errado.
né? E aí fala assim, pastor, mas eu falo para você, quando você erra e você fala assim, pode passar por uma grande exposição, você pode passar por uma grande vergonha, mas tudo isso faz parte do processo de não fazer mais. Quando você passar por essa vergonha, na próxima vez, você vai pensar 2 vezes. Você fala assim, eu não posso fazer, porque quando acontecer eu vou contar e eu vou ter que passar essa vergonha de novo. Então a sua alma e a sua carne vai falar, não faz aí, por quê? Porque é muito doloroso. Aí a gente viu em Efésios capítulo de número 5, no meu apóstolo Paulo dizendo, abandona a mentira. O apóstolo Paulo fala, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Por quê? Porque igual roubar é a mentira para o cristão. Eu não roubo, mas eu também não minto. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque de mentirinha em mentirinha pode ser que isso transforme em um hábito. Como eu disse para você em exemplos. A pessoa liga e aí você tá lá e fala, não tô, diz que eu não tô. Se você tá, né, você pode mudar. Você vira, fala pra pessoa que eu tô, mas eu não posso agora falar com ela. Eu não quero agora falar com ela, né? Se você puder ser mais direto. Ou então chega pro fulano de tal e fala, pô, fulano de tal, que legal que você ligou, que só, cara, a gente não vai poder conversar agora. Beleza, pum, desliga e acabou. Olha aí, você tá ali. A pessoa ligou pra você, ela tá te cobrando. Oi, fulano de tal, tudo bem? Cara, eu sei que eu tô te cobrando, eu sei que eu combinei de pagar hoje, mas eu não tenho dinheiro. Eu acho que dia tal vai entrar dinheiro. Eu acho que se você me dividir em 2, 3 vezes, eu vou poder pagar para você. Beleza, você fez o quê? Assumiu a bronca, assumiu a responsabilidade, você está criando um novo hábito, né? Você está criando o hábito de falar a verdade, você está andando como um bom cristão, você está deixando um hábito nocivo que muitas vezes tem acabado com a vida de muitas pessoas, porque ela de mentira em mentira, a bola de neve vai vindo. Aí chega uma hora que ela tá mentindo pro marido, tá mentindo pro patrão, tá mentindo pras pessoas. A única coisa que ela não lembrou, ou ela se esqueceu, é que ela pode mentir para Deus. Por mais que ela ache que ela está enganando todo mundo, Deus está vendo ela mentir para todo mundo e isso está reprovando ela. E aí a gente leu aqui, não é, João 8,44, né, Jesus falando que quem mente tem por mentira o diabo, tem por pai da mentira o diabo e logo por consequência o seu pai. E aí nós vimos que Deus, ele nos dá a oportunidade de sermos chamados de filhos na expectativa que a gente abandone essas práticas. A gente não para de mentir para aceitar Jesus. A gente aceita Jesus e ele espera que a gente venha parar de mentir. O problema é que muitas pessoas aceitam a Jesus e não mudam de vida. Muitas pessoas aceitam a Jesus e elas não entram nesse processo de abandono das coisas ruins, né? E nós não podemos viver assim. No momento que você aceitou Jesus, você precisa, colocar para correr, mandar embora todo hábito ruim e nocivo que antes você tinha. Agora você é uma nova criatura e você já não tem mais, né? E a gente viu aqui 1 Timóteo 4,2, né, dizendo que muitas pessoas, por ouvir ensinos de demônios, né, por ouvir quem não deve ouvir, começam a mentir e têm a mente cauterizada. Então, uma pessoa começa com uma mentirinha, aí a mentira começa a crescer, chega uma hora que essa mentira ela tá grande. Chega uma hora que essa mentira virou hábito. Chega uma hora que está impregnada na pessoa e é muito mais difícil, né, dessa pessoa conseguir se libertar. Amém, gente? Então, se você é nascido de novo, mentira não faz parte da sua vida, tá bom? Fale sempre a verdade, ainda que possa parecer ser a pior opção, ser a mais difícil. Falar a verdade é bíblico, é aquilo que Deus espera de você. E sempre o melhor caminho é seguir a Bíblia, o melhor caminho é seguir aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a partir de hoje, e tudo que você for fazer, em tudo que você for falar, fale sempre a verdade. Amém ou não amém? Então escreve aqui para mim já, coloca assim, eu falo a verdade. Escreve aqui embaixo para mim. Glória a Deus. E eu vou orar por você. Então a gente deixou fixo agora, né, que o nosso devocional dos escudeiros começa às 7h27 e ele vai até às 8 da manhã, 30 minutinhos para edificar a sua vida, né, para todo mundo aí conseguir participar inteiro do começo, do meio e do fim. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Eu declaro mesmo, Pai, um ótimo dia abençoado para cada um dos meus irmãos. Que tudo aquilo que o Senhor planejou hoje aconteça na nossa vida e nós não venhamos perder nada do melhor do Senhor no dia de hoje. Eu te agradeço por famílias abençoadas, te agradeço por portas de trabalho sendo abertas e, sobretudo, eu oro por graça e decisão, Pai, para que cada um que antes mentia, a partir de hoje não minta mais, e assim, ao agradar o Senhor, possa viver uma vida próspera e abençoada. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, no nome de Jesus, amém. Amém? Lembra de compartilhar então essa live aí nos seus stories, dá um print aí, bora lá, hora do print aí, ó, com café. Vamos lá, hora do print aí, ó, dá um print aí. Dá um print, compartilha nos seus stories, chama a galera, fala assim, ó, vem pro Devocional dos Escudeiros, vem receber a palavra, compartilha aí, marca lá que eu vou colocar nos meus stories, eu vou recompartilhar, eu vou repostar, e amanhã, quinta-feira, eu espero você pra gente crescer um pouquinho mais, moldar um pouco mais o nosso caráter e se transformar numa ótima pessoa. Ó, só para lembrar, agora eu tô com os perfis segmentados, ó. Tem esse perfil aqui, ó, do namoro fast food, e tem o perfil também agora do sexo sem enrolação. Então, se você ainda não está seguindo lá, você precisa seguir. Por quê? Porque no Namoro Fast Food é onde eu vou falar sobre namoro, sobre noivado, sobre relacionamentos ligado a isso nessa estação. No perfil lá, Sexo Sem Enrolação, é o perfil que eu vou dar dica de vida íntima, é o perfil que eu vou falar sobre a intimidade do casal, é o perfil que eu vou falar sobre como falar sobre sexo para com os filhos, tá bom? Então segue lá, ó, Namoro Fast Food, se você ainda não tá seguindo, e segue também Sexo Sem Enrolação. São os dois canais que nós vamos conversar, um sobre namoro e relacionamento, namoro, noivado, né, o pré-casamento, tudo mais, e aí no Sexo Sem Enrolação só vamos focar em vida íntima, tá bom? Gente, amo vocês, então lembra, de segunda a sexta, não é? De segunda a sexta, das 7h27 até as 8 da manhã, nós temos sempre um encontro aqui para edificar a sua vida. Um grande abraço, né? Bom dia, Jana. Prazer ter você aqui, o Luiz, todo mundo que chegou aí, não é? Espero vocês amanhã, aqui às 7h27, para ter um momento de devocional e crescimento. Com Deus, escudeiros, um grande abraço. Tchau, tchau.